a passagem na qual o Messias visita Marta e Maria, a igreja, noiva, pessoas. O Messias, o bom pastor, João, capítulo 10, versículo do 14 ao 16. A porta estreita, João, capítulo 10, versículo 7. O verdadeiro pão, João, capítulo 6, versículo 35. A verdadeira água, João, capítulo 4, versículo 14. E os seus discípulos, ovelhas, apóstolos, continuaram a sua viagem, repartindo pão, ensinos, palavras do Pai, e chegaram a um povoado, povos, línguas, nações e raças. Ali havia uma mulher, igreja noiva, chamada Marta, o recebeu na sua casa, ou seja, no seu entendimento. Maria, a sua irmã, igreja, pessoa, sentou-se aos pés do Messias, ou seja, ela teve humildade em ouvir o Mestre e ficou ouvindo o que o Mestre estava ensinando, ou seja, ela foi uma virgem sábia, prudente, atenciosa à verdade, e ela ficou escutando o que o Mestre estava anunciando, repartindo a elas o verdadeiro pão que desceu dos céus. Porém, Marta estava ocupada. Irmãos, lembre-se da parábola das 4 terras. A semente que é jogada no meio de espinhos é aqueles que ouvem a palavra do Pai, mas as preocupações, os afazeres deste mundo sufocam a mensagem que foi semeada e essas pessoas não produzem frutos. Mateus capítulo 13, versículo 22. E ela estava preocupada com todo o trabalho, ou seja, ela estava preocupada com a aparência, a limpeza do exterior do prato, a limpeza de fora do templo do Pai, que somos nós, o corpo, o templo do Pai. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Marta chegou perto, se aproximou do pastor do rebanho, o Messias, guia, mestre, líder, que vai à frente do rebanho. O bom pastor se importa com as suas ovelhas, tem cuidado sobre elas. João, capítulo 10, versículo do 2 ao 4. Lucas, capítulo 15, versículo do 4 ao 7. E ela, Marta, perguntou ao mestre: Mestre, não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Ou seja, irmãos, não há necessidade de se importar com a limpeza do exterior do copo, do prato, se importar com a aparência física, com afazeres e preocupações? E Marta diz: mande que ela venha me ajudar. Ou seja, irmãos, aqui ela ainda insiste para que a irmã dela pare de escutar as boas novas e vá se importar com a aparência física, vestimenta, limpeza do exterior do copo. Aí o mestre respondeu: Marta, 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 você está agitada, ou seja, com fardo pesado, sem descanso, distraída e preocupada, ou seja, com preocupações, com muitas coisas, afazeres, problemas do mundo, desta vida terrena. Mas apenas uma coisa é necessária a ser feita. Ou seja, irmãos, uma única obra a ser feita é crer naquele que o Pai enviou. Ou seja, irmãos, crer no Messias. João, capítulo 6, versículo 29. E aprender com o Mestre, repartir o pão, que é o próprio Messias, o pão que alimenta a fome dos necessitados, é descansar no verdadeiro descanso. Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30. E o Messias afirma: Maria escolheu, ou seja, Maria foi sábia, atenciosa. Ela escolheu a melhor coisa de todas,
ou seja, ouvir a voz do bom pastor, aprender os ensinos do Pai, a verdadeira água, o verdadeiro pão que sacia a fome e a sede. E esta ninguém vai tomar dela, ninguém pode arrancar as ovelhas da mão do Mestre. João capítulo 10, versículo do 27 ao 30. João capítulo 5, versículo 24. Ali o Messias disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou, passou da morte, trevas, escuridão, leis de Moisés, para a vida, vida eterna, luz. O Messias é a luz do mundo. Aquele que o segue nunca mais andará em trevas, não estará mais morto espiritualmente, não estará mais com o véu de Moisés, mas conseguirá enxergar. Irmãos, lembra aquela passagem do cego de nascença? Então, irmãos, eu era cego, mas agora eu vejo, eu enxergo. Ou seja, irmãos, estava nas leis de Moisés, nas trevas, na escuridão, mas vim para a luz, vida eterna. Assim é todo aquele que crê no Mestre, todo aquele que crê no Messias, encontra a luz, porque a luz é o próprio Messias. Quem encontra a luz nunca mais andará nas trevas, na cegueira, no fardo pesado, nas leis de Moisés, leis de cerimônia, de sacrifício, de ordenâncias, de práticas religiosas, que foi estabelecida pelo próprio Deus de Moisés, esse Deus Israel que não é o Pai justo, porque o Pai justo só o Messias que revelou. João capítulo 17, versículo do 25 ao 26, Mateus capítulo 11, versículo 27, João capítulo 1, versículo 18. Nesses versículos, irmãos, aí diz que só o Messias que conhece o Pai, só o Messias que está ao lado do Pai, e só o Messias que conhece e viu o Pai. Então, irmãos, nessa passagem de Lucas, capítulo 10, versículo do 38 ao 42, aí, irmãos, há duas mulheres, Marta e Maria. Marta seria, meus irmãos, as pessoas que se encontram na gaiola, no laço, nos manjares do mundo. São aqueles, irmãos, que estão seguindo a carne. Messias disse a Nicodemos: aquele que anda em carne, aquele que é nascido da carne é carne. Então, irmãos, esses são aqueles que andam segundo os frutos da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21. Essas pessoas, irmãos, são preocupadas com as coisas do mundo, amam as coisas do mundo, os manjares do mundo, ensino dos caídos, na cegueira espiritual, ainda estão com um véu nos olhos, não conseguem enxergar as coisas do Espírito, não conseguem entender as coisas do Espírito, porque, irmãos, ainda estão amando o mundo e tudo que há nele. Irmãos, em 1 João diz que aquele que ama o mundo e tudo que nele há, ou seja, irmãos, tudo que há no mundo, ensinos de homens, ensino dos caídos, prazeres da carne, obras da carne, frutos da carne, ensinos religiosos, enfim, irmão, todos aqueles que amam o mundo e tudo que nele há, esses não estão seguindo o Pai, estão indo contra o Pai. Não está com o amor do Pai dentro deles. O Messias disse, irmãos, que o reino dele não é deste mundo. O reino do Mestre não é deste mundo, irmãos. Messias disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos. Que fruto, irmãos? Frutos do Espírito. As palavras do Mestre é Espírito e vida. Aqueles que andam segundo o Espírito, segundo os frutos do Espírito, são ensinados pelo Espírito da verdade. João, capítulo 16, versículo 13.
Porém, irmãos, aqueles que andam segundo os manjares do mundo, segundo a gaiola, o laço, ensino dos caídos, ensino dos homens, ensino de líderes religiosos, enfim, irmãos, esses estão andando segundo a carne e não o espírito. É igual aquele homem que construiu, edificou sua casa, seu entendimento em cima da areia, ensino dos caídos, manjares do mundo. Irmãos, e aqueles que edificam sua casa em cima da areia, vem o vento e a casa não permanece firme. Sabe por quê, irmãos? Porque essa casa não foi edificada na rocha, que são os ensinos do mestre, foi edificada na areia, ensinos que vão contra o mestre, ensino dos caídos. Então, irmãos, aqueles que andam segundo o mundo e tudo que há no mundo, está edificando a sua casa em cima da areia. Mateus capítulo 7, versículo do 26 ao 27. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Irmãos, aqueles que não vivem de acordo com os ensinos do mestre estão edificando a casa em cima da areia. É como aquela terra, irmãos, de espinhos. Aquela terra que escuta a mensagem, porém, vem as preocupações do mundo, vem os prazeres do mundo, vem as aflições do mundo. E essa pessoa, irmãos, não consegue dar fruto. Por quê? Porque está com a sua casa edificada na areia, nos ensinos dos caídos, em tudo que há no mundo. E essa mensagem que foi semeada nessa pessoa não consegue firmar na casa dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela não edificou sua casa na rocha, mas edificou a sua casa na areia. Maria, irmãos, são aqueles que andam segundo o Espírito, segundo os ensinamentos do Mestre. São aqueles que seguem um único pastor, um único líder, um único mestre, um único guia, um único rabi. São aqueles, meus irmãos, que estão em espírito e em verdade com o Pai. São aqueles que estão andando segundo o Espírito, segundo as palavras do Mestre. Porém, irmãos, Marta são aqueles que estão andando segundo a carne, estão amando o mundo, os ensinos dos caídos, que estão tendo para si vários mestres, que estão andando em fábulas, andando segundo a carne, segundo tudo que há no mundo, andando segundo o mundo. E essas pessoas, irmãos, não conseguem ouvir a voz do Espírito da verdade, não conseguem entender as coisas do Espírito. Porque, irmãos, essas pessoas estão distraídas com as coisas do mundo, estão distraídas com os ensinos de homens, estão distraídas em limpar o exterior do prato, o exterior do copo. Estão preocupadas com a vida cotidiana, estão preocupadas com os afazeres do mundo. E quando a anunciação das boas novas chega até essas pessoas, elas não conseguem compreender porque estão distraídas, estão sem o verdadeiro descanso, porque estão seguindo o mundo e não o Pai. Aquele que ama o mundo não consegue seguir o Pai, porque o amor do Pai não está nessas pessoas. Mas há aqueles que ouvem as boas novas com humildade e buscam bater na porta, pede, busca e batem na porta.
Todo aquele que bate, a porta será aberta. Quem é a porta, meus irmãos? A porta é o Messias. João capítulo 10, versículo 7. Aquele que entra pela porta sai e encontra a pastagem. Ou seja, irmãos, o Messias, ele é o verdadeiro pão. É ele que sacia a fome daqueles que estão necessitados do verdadeiro pão. Pois o Messias é o pão vivo que desceu dos céus. Todo aquele que se alimenta dos ensinos do Mestre nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Então, irmãos, as ovelhas humildes, elas ouvirão a voz do bom pastor e sairão dos currais, e elas virão para a luz, que é o próprio Messias, que nos traz a vida eterna. Tudo que há no mundo é do maligno. Lembre que o Messias disse: o príncipe deste mundo. Quem que é o príncipe deste mundo? O diabo. Ele está comandando este mundo. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo do 8 ao 9, ali, irmãos, o diabo oferece ao Messias reinos, riquezas, prosperidades deste mundo. Porém, o Messias nega. Messias não aceitou as riquezas do diabo. Mas, irmãos, muitas pessoas que se encontram neste mundo, que está servindo este mundo, os manjares do mundo, as práticas religiosas, essas pessoas, elas estão aceitando as coisas que o próprio diabo está oferecendo a elas: prosperidade, riqueza, reinos, terras deste mundo. Então, irmãos, essas pessoas estão a Marta, preocupadas com as coisas do mundo, preocupadas em ser bem vistas pelas pessoas. Estão tão preocupadas, agitadas, distraídas, que elas não conseguem ouvir as boas novas. Quando chegamos na casa, entendimento, dessas pessoas para anunciar as boas novas, essas pessoas não aceitam de bom agrado. Por quê? Porque elas estão tão agitadas, preocupadas com as coisas do mundo, com os afazeres diários, em ir para a sinagoga, dar dízimo, que elas não conseguem ouvir a mensagem com bom agrado. É igual aquela terra de espinhos. A semente é jogada no meio dos espinhos. Ou seja, irmãos, o espinho, essa terra de espinho, é as pessoas que escutam a mensagem, só que vem as preocupações, os afazeres, as agitações do mundo, e essa pessoa não consegue dar frutos. Porém, irmãos, há pessoas que são igual a Maria, atenciosa, ouvinte da palavra, é prudente, é sábia em ouvir a mensagem com muita atenção e paciência, tem uma grande alegria em ouvir, deixa as coisas do mundo, sepulta a carne e tem humildade em ouvir os ensinamentos do Mestre, em ouvir a voz do bom pastor. E tem muita humildade em ouvir, em aprender com o Mestre, que é manso e humilde de coração.